Beleza, gente? Então vamos começar o nosso encontro. Pode começar, Felipe. Eu disponibilizei aqui para você compartilhar o slide. A gente vai discutir aqui sobre o que é o espiritismo. A gente olhou bem ali, escutou o que o Vini falou, que possui uma natureza tríplice: filosofia, ciência e religião. Mas para vocês gostariam de dar uma definição de espiritismo? Espiritismo é bem isso mesmo que o Vini falou, né? Da, das três, ali, da filosofia, ciência e religião. Porque sem uma, é, se a gente pensar neles como um triângulo, sem a base, por exemplo, a filosofia, o triângulo vai acabar caindo. Sem uma lateral, ele vai cair. Então, precisa dos três para formar o espiritismo. Primeiro, a ciência. Segundo o dicionário, é o conjunto de conhecimentos sistematizados relativos a um determinado objeto. Ou seja, o espiritismo também é um objeto de estudo. E o que a gente mais tem hoje em dia é exemplos do que não é ciência, né? Por exemplo, você recomendar um remédio sem ter os testes necessários. Ah, mas funcionou para mim. Mas não, a ciência requer que funcione sempre. Tem que haver um método, um experimento para que sempre funcione. Por exemplo, aqui na confecção da vacina do coronavírus, a tão esperada. Por exemplo, se você escuta, sei lá, o Super Xandão falando que a Terra é plana, isso não é ciência. Ah, mas faz sentido. Você tem que tomar cuidado com quem diz que faz sentido para justificar algo absurdo, porque é uma prática muito usada pelos negacionistas. Filosofia: conjunto de estudos teóricos que procuram explicar a realidade e os valores humanos. Bem, a filosofia basicamente é na questão de fazer a gente se perguntar sobre as coisas e refletir. Por exemplo, os primeiros filósofos, eles queriam encontrar um elemento que fosse o que deu origem a todas as coisas. Daí uns falavam que foi o ar, outros falavam que foi a água. Heráclito dizia que foi o fogo. E parece bobo você escutando assim, mas os questionamentos nos levaram a cada vez mais ir aperfeiçoando as ideias, né? E chegando onde a gente chegou hoje, através do raciocínio. E isso, pô, você pode filosofar acerca de várias coisas, como por exemplo no espiritismo. Se existe vida após a morte, quais são as consequências disso na nossa vida? Religião. Aqui o conceito aqui que eu achei: conjunto de dogmas e práticas que geralmente envolvem ter crenças. Mas eu acho que vale também comentar que religião, pelo menos no campo de vista da sociologia, tem que ser algo coletivo. Tem que ser algo que, tipo, requer rituais, como, por exemplo, você fazer um evangelho em casa, você se reunir no final de semana para ir na igreja, para ir no centro, assistir a palestra, se reunir com o grupo de estudos, o que é diferente de fé, que já é algo um pouco mais individual, né? Por exemplo, se alguém fala assim: ah, eu gosto de estudar o espiritismo, mas eu não concordo, mas eu não acredito em mediunidade, por exemplo. Você não pode dizer que você é espírita, mas isso não quer dizer que você não tem uma fé. Só queria comentar algo da filosofia também, que eu acho que o Vini tinha comentado, né, que filosofia envolve meditação também, e não só a meditação naquele sentido comum que a gente conhece, né, de você fazer a prática da meditação mesmo, mas você meditar em cima de ensinamentos. Então, você pegar o ensinamento e ficar refletindo sobre como que você pode aplicar ele na sua vida. E eu acho que isso tem muito a ver com o espiritismo, né? No espiritismo a gente tem vários ensinamentos que a gente precisa colocar em prática e precisa refletir como que a gente vai usar eles para nossa melhora, né? A filosofia também, ela não é tipo só aquilo que fica preso no ambiente acadêmico, né? Você saber citar todos os filósofos, conhecer tudo. Então pode tirar da tela, Felipe. Pode compartilhar. Eu vou compartilhar da minha daí. Então, gente, o que o Felipe abordou ali são conceitos gerais, são significados que a gente conhece quando pesquisa o dicionário. Tá bom? Depois vai entrar, vocês vão entender o porquê que. Onde é que entra cada coisinha dessa na doutrina espírita, né? O Ian Lucas, ele falou do triângulo ali, né? Na primeira pergunta do Felipe, né, Ian? Que é doutrina, ela é ciência, filosofia e religião, é um triângulo. Esse triângulo, inclusive, o espírito Emmanuel usa ele como imagem, entendeu? Como ideia. Você tem três coisas que se sustentam ali. E aqui, o que o Felipe abordou é o conceito geral que a gente conhece, tá?
Fica grave bem isso, tá? Principalmente para religião. Religião tem vários significados. A gente já vai conversar um pouco sobre isso. O espiritismo, gente. Bom, a gente comentou lá no começo que ele é uma ciência, mas aonde que entra a ciência na doutrina espírita? Ah, ela é uma ciência, a doutrina espírita, mas tudo bem. A gente viu lá que ciência, o Felipe mostrou, né? Ó, é o conjunto de conhecimentos sistematizados relativos a um determinado objeto, né? Ele deu exemplo ali da vacina, deu exemplo do youtuber ali, né? Do Xandão, né? Na questão ele divulgou muito, né? Essa coisa de terra plana. É uma ideia que já foi derrubada pela ciência por causa de vários métodos, né? E provas de que ela não é, entendeu? E aí, como é que a gente encontra isso na doutrina espírita? Que exemplo vocês podem dar pra gente? Inclusive, a gente até comentou isso acho que na aula passada. Os estudos do Kardec? Exatamente, ó. Um dos estudos do Allan Kardec ali, né? Por quê? Olha, vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui basicamente é o que o Felipe quis dizer. É assim que funciona o método científico, né? O que o Kardec fez? Ele começou a ouvir falar das mesas girantes, lembra? E ele fez o quê? Observou, né? Ele observou as mesas girantes, os diversos grupos mediúnicos, ele não ficou só com o médium, né? A gente tem que lembrar que ele foi vários grupos mediúnicos, onde estavam acontecendo as mesas girantes. Ele observou, ele fez perguntas para tentar entender, né, o que estava acontecendo ali. Ele juntou os três aspectos. Então, ele pega o que ele faz, ó. Ele fez perguntas, né? Questionou as mesas girantes, questionou os médios, inclusive ele faz pergunta, começa a fazer pergunta para os espíritos, né? E daí ele formulou o que? Hipótese para tentar entender o que estava acontecendo ali. Aí lembra das hipóteses lá que a Isadora apresentou, né? Ah, uns era charlatanismo, só que ele via que nem todo mundo era falso. Tinha, sim, manifestações de espíritos verdadeiras ali. Tinha prova suficiente para dizer que sim, tem um espírito ali, não é o médium que está, não é as pessoas que estão ali fingindo. Não dá para generalizar. Aí lembra que ele foi testando cada hipótese, ó. Depois veio o experimento, ele testou cada uma dessas hipóteses. Como é que ele testou? Ele usou, lembra que ele usou diferentes grupos mediúnicos. Ele pegava, por exemplo, como é que eu sei que não é uma ilusão? Aí ele pegava lá, tinha lá a cesta de bico, né? Lembra lá a psicografia? Ele usava o método científico e conseguia arriscar cada hipótese que não conseguia explicar o que estava acontecendo ali. Até que ele chegou na mais aceita, mais racional, que era a existência do mundo espiritual ali, a existência dos espíritos, né? Como é que um médium que está aqui, estava lá na França e outro que estava na Alemanha, recebia a mesma mensagem falando de reencarnação em grego, sendo que eles nem se conheciam, e o Kardec só se conversava com carta. Ele mandava uma pergunta lá, por exemplo, ele fazia uma pergunta para o espírito e ele mandava para vários grupos mediúnicos, recebia a mesma resposta, inclusive com a mesma letra do espírito. Podia acontecer isso também. E aí? É ilusão isso? Ou de fato tem um espírito que está se comunicando por meio desses médiums? Entendeu? Então isso é assim que ele foi testando e ele foi analisando tudo isso aí, colocou todos os resultados nos livros e concluiu. A conclusão, análise e conclusão a gente vai ver depois, tá? Daqui a pouquinho vocês vão entender o que é isso aqui. Beleza, gente. A gente sabe que a doutrina espírita é uma ciência, né? Inclusive, isso aqui pode ser reproduzido. Uma coisa que tem na ciência é a reprodução do experimento, né? E a gente pode, inclusive, se não fosse isso aqui, se isso aqui não se repetisse, não daria para estudar os espíritos, né? É uma coisa que se repetiu no mundo todo, né? Uma coisa bem importante, uma prova bem legal é a psicografia. Ele usou muito, na verdade, a psicografia como uma forma de ter essas confirmações dos espíritos. Era a melhor forma de se comunicar com eles, a escrita. Tem lá, né, a psicofonia, que é a mediunidade que o espírito fala por meio do médium, existe essa, só que a psicografia, você podia se comunicar com as pessoas no mundo todo. Mandar carta no Brasil, lá nos Estados Unidos, ele conseguia fazer isso. Agora, gente, lembra que isso seguiu certinho, né? Que é uma ciência, como a gente viu lá como o Felipe apresentou. Agora, por que o espiritismo é uma filosofia? Eu vou perguntar para vocês. Eu acho que uma das coisas é que na filosofia tem muito de você querer encontrar um sentido, né? Eu acho que dentro do espiritismo também. Então, eu acho que essa parte da ciência e a parte da religião não fariam sentido se você não tivesse um propósito com aquilo, se você não tivesse perguntas que você quer responder e coisas que você quer entender. Então, acho que a filosofia tem muito a ver com essas questões que o espiritismo sempre está fazendo, essas questões existenciais, digamos assim.
É, isso mesmo. É o que você falou. É bem interessante isso, né, gente? E quem mais traz um conceito? Por que o espiritismo ele é uma filosofia também? Eu acho que a partir do estudo do espiritismo, você pode chegar a várias conclusões e perguntas que foram formuladas ao longo dos séculos pela filosofia. E também encontrar dentro da ideia de alguns filósofos ideias que se encaixam perfeitamente nas respostas espíritas. Aham, isso também, o que a Isadora falou e o Felipe falaram, por que o espiritismo é uma filosofia? Né? O que faz ele ser uma filosofia? Primeira coisa, quando a gente observa o Kardec, depois que ele estudou e começou a observar os fenômenos, vem as perguntas, assim, por exemplo, gente, qual que é o impacto de a gente descobrir que existe vida após a morte? E que tudo que eu faço aqui na vida vai repercutir lá depois de eu desencarnar, depois de eu morrer. Você para pensar que você tem uma consequência, né? Você não pode sair fazendo o que você quiser aqui na Terra. Eu não posso falar, vou sair atropelando todo mundo, fazendo o que eu quiser porque acabou, vou morrer aqui, acabou. Não, depois eu tenho uma consequência do lado de lá. Exatamente. É isso mesmo. Entendeu? Olha, já estamos filosofando aqui. Entende? Não ficou só, como é que funciona? Não, foi além. Por quê? Por que existe isso aqui? É que nem você acabou de falar, Ian Lucas. Né? A vida continua após a morte, tem consequência. Então, você não está explicando só o como funciona, mas olha o impacto que isso traz para a nossa vida quando a gente para refletir bem. Quanto isso pode ajudar a gente a melhorar, a mudar, né? Cara, abre um leque de pergunta enorme aqui. O que o Felipe comentou, essa parte da Isadora, né? O que o Felipe comentou que é legal, ele vai falar assim que a ciência lida mais com o como e a filosofia quer entender o porquê. Se você for ver a ciência, é mais o como mesmo. Como funciona. Vamos tentar explorar esse mecanismo. É o que o Espiritismo fez. Ele tentou entender como é que funcionava essa manifestação dos espíritos. A mesa começou a flutuar ali, mas como ela está flutuando? O que está acontecendo? Começou a ciência espírita. Aí depois veio a filosofia. Beleza, a gente descobriu que é os espíritos que movem, mas e aí? Esses espíritos, eles são as pessoas que sobrevivem após a morte. Será que todos eles são confiáveis? Entendeu? Então começa a vir esse tipo de pergunta. E aí, você foi criado porque você existe? Então começa a abrir outras, aí entramos no campo filosófico. E a filosofia vai trazer muito da moral, as leis morais, descobre. E o Felipe falou uma coisa muito legal ali também. Ele falou o seguinte, que o espiritismo acaba confirmando o que alguns filósofos já vinham falando há muito tempo. Inclusive, confirmam que Jesus já estava ensinando, né? Então, é muito interessante isso aí, cara. E é uma filosofia que ela não fica se perdendo só eu quero entender as coisas, mas fica só nisso. Não é, ela vai ter uma aplicação, né? Porque a gente tá pensando, mas é tudo para ter o quê? Uma aplicação. Beleza, gente. Aí, depois da filosofia, a doutrina espírita, ela é uma ciência, ela é diferente das ciências que a gente encontra na academia, tá? Por exemplo, não dá para pegar aqui, ó, tá vendo esses vidrinhos aqui com o frasco sendo fervido? Não dá para mim botar um espírito ali, ferver e descobrir o que ele é feito, tá? Porque o objeto de estudo da doutrina espírita, da ciência espírita, ela não é a matéria. A gente não está estudando matéria. A gente está focado, é o espírito, é o mundo espiritual, é o elemento espiritual do universo. Por isso que ela vai ser um pouco diferente. Ela tem algumas diferenças com relação às ciências da matéria. Então, química é uma ciência que estuda matéria. Física estuda matéria. Né? Biologia vai estudar matéria viva. Entendeu? Então, isso é muito importante entender, tá? Nós estudamos os espíritos, inclusive a nós mesmos, porque nós também somos espíritos, né? Espiritismo, gente, olha, segundo a definição que lembra que o Felipe trouxe aqui, ó? Religião. O que é religião? O que é religião para a maioria das pessoas? Ou como vamos dizer assim, o significado mais difundido de religião? Conjunto de dogmas e práticas que geralmente envolvem ter crenças. E aí, segundo esse conceito aqui, o espiritismo seria uma religião? Sim. Por que sim? Porque ele também tem crenças, a gente estuda em grupo. Ele tem dogma? Dogma, sabe o que é dogma? Dogma é uma verdade inquestionável. Não é questionável, assim, de você não poder
você não pode questionar ela. É uma afirmação, se você questionar, você pode ser, dependendo de qual religião seja, às vezes vai mudar isso, você pode ser punido, porque é a palavra divina literalmente, você não pode questionar ela. Não, eu acho que não tem dogmas, né? Mas também tem respostas que não podem ser, perguntas que não podem ser solucionadas, né? A gente ainda não tem compreensão suficiente. Exatamente, não tem dogma e tem perguntas que foram levantadas que ainda não tem condição de responder. Exatamente. Ele faz mais pergunta, na verdade, né? Se você for ver, né? Vocês lembram que eu falei que religião tem vários significados para essa palavra, né? Segundo, se a gente pegar esse significado aqui de religião, o espiritismo não seria, se fosse por esse significado aqui, só, tá? Vocês vão entender o porquê. Doutrina espírita não tem dogma, tá? Lembra da aula passada que a Isadora falou? Ela pôs lá, mas assim, o conhecimento que a gente tem da doutrina espírita, o conhecimento do mundo espiritual, da reencarnação, ele é um conhecimento baseado no achismo? Não. Não é, né? Muito pelo contrário, ele é baseado nisso aqui, né? Ó. Sobre os dogmas, eu acho que, por exemplo, tem várias religiões que têm muitos dogmas. Meu pai, ele era cristão, quando ele era pequenininho, né? E aí, um dia ele perguntou pro padre por que se Deus é tão bom, por que ele faz alguém para nos punir, né? Para nos castigar, para colocar no fogo no inferno. Aí o padre ele só falou para meu pai ficar quieto, porque isso é uma pergunta que você não poderia fazer porque era um pecado. E aí, você falou sobre dogma, eu não tinha entendido direito, aí eu lembrei sobre isso. Então, exatamente. Não pode se questionar, né? Não pode abrir uma questão em cima, né? Isso é exatamente o que você falou aí. Entraria como um dogma. Entendeu? E acho que o espiritismo, por ter esse aspecto filosófico também, a gente entende esse questionamento, essa reflexão como algo muito positivo, né? Tanto na ciência quanto na filosofia, o fato de você estar sempre questionando, de você nunca só aceitar as coisas prontas sem questionar, isso é algo que tem muito a ver com filosofia e com ciência, né? E é algo que a gente tem muito no espiritismo também. A gente enxerga esses questionamentos como algo positivo. Exatamente isso. Esses questionamentos como algo positivo e usar eles como uma coisa boa, né? Não usar a dúvida para causar confusão, né? Também tem isso. Bem isso que você falou. E é isso que você falou também, Lucas. Então, se a gente pegar esse significado mais comum, tá? Calma que vocês já vão entender. O espiritismo, ele é uma religião, mas vocês vão entender que ele não é esse tipo de religião aqui, tá? Não tem livro sagrado, não tem livro sagrado. Ele tem o livro dos Espíritos, mas o livro dos Espíritos não é um livro sagrado. Ele não tem ritual. Você não tem rituais dentro do seu espírita. Né? A princípio, a gente não ensina isso. Não há necessidade disso lá dentro, né? Pelo que a gente entende, pelo que a gente estuda. Não há necessidade de um ritual material para agradar a Deus, né? Na verdade, o que agradaria a Deus de verdade é a caridade. Então, quero ver aqui. O que a gente tem que cuidar, inclusive nós espíritos, não cuidar com isso, né? Não criar um preconceito ou julgar as outras religiões, né? Todas têm o seu valor, né? A gente está falando aqui, apresentando a doutrina espírita. As pessoas não conhecem em si a doutrina espírita, né? E muitas vezes confunde com a Umbanda, com o Candomblé, faz toda uma mistura. A Umbanda, por exemplo, mesmo ela tendo os rituais dela, mas se é um centro que prioriza a caridade, prioriza uma sessão de desobsessão, que eles realizam naqueles ritos que acontece também, se eles têm esse foco, e o foco em Jesus, no trabalho com Cristo, pronto, tá valendo. Né? Não adianta também a gente ficar só no estudo teórico e não praticar o que a gente está estudando aqui. Né? A intenção é a gente praticar. Ela tem o valor dela e as pessoas, elas, infelizmente, o que a gente tem que combater? A gente tem que combater a ignorância, a gente tem que se informar das coisas antes e não julgar. O espiritismo, gente, ele é uma religião, só que o conceito de religião que a doutrina espírita possui, ele vem muito da filosofia também, inclusive de filósofos como o Immanuel Kant, olha o que ele vai falar aqui. A religião é o conhecimento de todos os nossos deveres como mandamentos divinos. Olha lá, ele tá ligando a religião com quem? Com leis de Deus, né? Lembra? Cumprir quem? Cumprir as leis divinas. Então, isso aqui esse cara, o Immanuel Kant, ele é filósofo, gente. Ele é cristão, mas ele analisa a religião na essência dela.
no significado mais puro da religião, que ele tenta aprofundar, que é ligar o homem a Deus. E lembra que a gente falou na aula passada da primeira e da segunda revelação? Lembra que cada uma revelava leis de Deus lá? Né? E como é que eu me religo a Deus? Talvez numa prece, né? Um evangelho, até mesmo na reunião que a gente está fazendo aqui, a gente já está exercendo. E também não só nisso, mas também nas nossas ações. Exatamente. Qual que é o objetivo da nossa reunião, gente? Das reuniões da mocidade? É a caridade, né? Tanto para o outro quanto para nós mesmos também. A auto-melhora e o amor ao próximo. Exatamente. Tudo que o Ian Lucas falou e que a Isa complementou ali é essa prática da caridade. Nós estamos vindo aqui, gente, porque a gente está se movendo pela caridade também. A forma de a gente poder ajudar de uma forma mais ostensiva, né? Nesse momento que a gente está passando, que a gente não pode se aproximar muito das pessoas para não passar um vírus, é a oração, a prece, que nem o Ian Lucas falou. Você está levando energias boas ali, é uma prática da caridade. Vocês estão estudando, aprendendo, para vocês eliminarem o que? A ignorância, para não cometer erros no futuro. Nós, né? Nós aqui presente estamos estudando, se iluminando para ser melhor, para praticar, que nem ele falou ali, para ter a reforma íntima, né? Ter o nosso melhoramento. Então, o nosso objetivo no estudo, o nosso foco, quem está puxando é o amor, é a caridade. A caridade, ela é o nosso móvel, gente. É aquilo que move a gente. A gente tem que se mover pela caridade. Inclusive, gente, a religião espírita, ela veio ajudar todo mundo. Inclusive, ela veio ajudar as outras religiões também. Nós não alimentamos nenhum tipo de preconceito. E estamos aí para orar também pelos nossos irmãos, para ajudar no que pode. Inclusive, uma coisa que a doutrina espírita é muito importante isso, gente. Ela combate o fanatismo religioso. Ela combate a fé cega, que destrói muitas religiões. Fora da caridade, não há salvação, né? Isso aí tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo e aquilo que a gente está fazendo aqui agora.